os irmãos, então, nessa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Nessa noite, irmão, nós vamos continuar e dar continuidade à nossa série de estudos, né, os pastores da família. Hoje é a 13ª aula, né, e hoje nós vamos dar continuidade no tema que foi proposto, né, avaliando o nosso estilo de vida, preparando nós como homens, né, para o custo, né, do discipulado familiar, né? E só para relembrar um pouco os irmãos, as últimas aulas, dentro dessa avaliação do custo de um discipulado familiar, né, nós aprendemos alguns ensinos que é de fundamental importância para que a gente cumpra esse discipulado familiar, que é importantíssimo. Nós, como homens, discipularmos a nossa esposa, discipularmos nossos filhos, sermos realmente, dentro do nosso lar, pastores que tenham a nossa esposa, os nossos filhos em sujeição e possamos discipliná-los e discipulá-los segundo a palavra. Então a gente aprendeu que um dos quesitos é você pertencer e ser participante de uma membresia que esteja alinhada e fiel às Escrituras Sagradas. Na última aula, né, para relembrar os irmãos, nós aprendemos a importância, né, de remir o tempo, né, de um tempo, aquilo que à luz das Escrituras a palavra fala, de como remir esse tempo e da importância desse tempo na nossa vida. E hoje, irmãos, nós vamos tratar de um assunto cujo tema é a cidadania dupla, né? E para entendermos, irmãos, esse tema nessa noite, é necessário que entendamos primeiro o que é cidadania, né? A cidadania, irmãos, quando a gente fala de cidadania, a gente fala, é uma palavra ligada ao cidadão, a ser um cidadão e a qualidade de um cidadão, né? E dupla, quando fala dupla aqui, fala da dualidade de alguma coisa, ou de alguma pessoa, ou de alguma situação, né? E nesse contexto que nós vamos estudar aqui hoje, de uma cidadania dupla, meus irmãos, nós vamos nessa noite entender que e reconhecer que somos cidadãos, ou seja, estamos numa cidadania dupla. Aí os irmãos podem perguntar, mas irmão, o que é isso? O que é nós sermos cidadãos e ter uma cidadania dupla? Meus irmãos, o contexto que nós vamos entender aqui nessa noite é que nós somos cidadãos de dois reinos. O reino de Deus e o reino dos homens. Então hoje nós vamos entender por que nós somos cidadãos do reino e cidadãos dos homens. Meus irmãos, e para isso, eu convido os irmãos a abrirem as Escrituras, os irmãos que estão com as suas Bíblias. Nós vamos usar o texto base nessa noite, no Evangelho segundo João. João, capítulo 17. Aqui nesse texto aqui, meus irmãos, fica evidenciado essa dualidade, né, essa cidadania dupla que nós vamos aprender aqui nessa noite, juntos. Evangelho segundo João, capítulo 17, a partir do versículo 15. A palavra diz o seguinte: não peço que os tires do mundo,
e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, que nós vamos manusear bem a Bíblia hoje nesse estudo. Vou pedir para que os irmãos abram outros versículos também, para emoldurar aquilo que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Então, irmãos, aqui no versículo 15, o Senhor Jesus começa o versículo dizendo o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus aqui, meus irmãos, estava falando dos discípulos, daqueles que seguiam a ele, daqueles que estavam juntos dele. E ele faz uma oração a Deus dizendo o seguinte: meu Deus, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então aqui já, primeiramente, irmãos, ele quis dizer para os discípulos e para nós aqui nessa noite, que nós, por mais que nós, e o objetivo de Cristo, éramos ter um compromisso com o reino de Deus, está alinhado com o ensino da eternidade dele, nós não seríamos livres do reino desse mundo. Ele deixou claro aqui, quando ele fala, não peço que livres, que tire-os do mundo. Ou seja, nós iríamos viver nesse mundo, iríamos viver as intempéries do reino desse mundo e fazer parte dele. E nós fazemos, irmãos. Nós estamos aqui nesse mundo, no reino dos homens, na verdade. Passamos as lutas, as intempéries daqui. Mas aqui ele faz uma intercessão, mas que os guardes do mal. Aí ele continua dizendo no versículo 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, direcionando isso para nós, irmãos, nessa noite. Eles não são do mundo, eles não pertencem ao mundo. Eles estão no mundo, eles fazem parte do reino dos homens, mas não pertencem a esse reino. Pertence ao reino dos céus. Aí ele continua dizendo, versículo 17: santificai-vos na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, é uma pergunta que eu faço para os irmãos. Mediante a isso, né, nós aprendemos que nós pertencemos, né, temos essa cidadania dupla, reino dos homens, do reino de Deus. Então eu pergunto para os irmãos, qual é o objetivo de nós entendermos isso aqui nessa noite, né, e entendemos que somos cidadãos de dois reinos, no sentido de avaliarmos o nosso estilo de vida. E mais, irmãos, de nos preparar para um custo de um discipulado familiar. O que tem a ver essa cidadania dupla, entendemos esses dois reinos, com a nossa obrigação e responsabilidade como pastor da família? O que tem a ver uma coisa com a outra? Meus irmãos, o versículo 17 é a resposta para nós. Entendemos que fazemos parte desses dois reinos, o reino dos homens, pelo qual estamos aqui temporariamente, né? Porque a palavra fala que no reino aqui dos homens, nesse reino pelo qual estamos vivendo aqui temporariamente, a palavra fala que nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui de passagem. É um reino que estamos aqui, vivemos nele, mas não pertencemos a ele. Mas, irmãos, precisamos aprender, enquanto estivermos aqui vivendo no reino dos homens, a como vamos lidar e como vamos permanecer aqui nesse período. De que forma vamos permanecer aqui? Aí a palavra fala, santificai-vos na verdade, porque a palavra é a verdade. Então a palavra aqui nessa noite, irmãos, vai nos ensinar. A palavra vai nos santificar nela.
Para quê? Para que nesse reino, né, do homem, nesse reino desse mundo, pela qual estamos de passar, a gente possa saber como vamos praticar esse ensino nesse mundo. Então, irmãos, dando continuidade ao estudo, nós vamos ver aqui que para nos santificarmos na verdade, né, para estarmos fundamentados nessa verdade que é a palavra, nós precisamos ter em mente, meus irmãos, alguns fundamentos que são muito necessários para a nossa vida como homens, né? Para esse entendimento desses dois reinos que pertencemos, né? O reino dos homens e o reino de Deus, o reino eterno dele. Então, para que isso não cause confusão na nossa mente, há alguns fundamentos que eu quero trabalhar com os irmãos aqui nessa noite. Então, o primeiro, para que os irmãos entendam, Cristo, ele é o Senhor desses dois reinos. Isso é claro, irmãos. A Bíblia deixa isso claro em todas as escrituras sagradas, que Cristo, ele é dono, ele é soberano nesses dois reinos. Tanto o reino dos homens, quanto o reino de Deus, porque ele pertence ao reino de Deus. Ele é a figura central desse reino. Segundo, meus irmãos, todo cristão, preste atenção, todo cristão é simultaneamente um cidadão dos dois reinos. Vamos ver na palavra isso? Filipenses 3:20. Que a palavra deixa claro, evidente, que um cristão verdadeiro, ele é simultaneamente tanto um cidadão do reino dos homens, quanto um cidadão do reino de Deus. Vamos lá? Filipenses capítulo 3, versículo 20. A palavra diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, os irmãos estão vendo? O escritor aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui a igreja de Filipos, dizendo o seguinte: olha, a nossa pátria está nos céus. Ou seja, vós pertenceis ao reino de Deus, ao reino eterno dele. Mas olha aqui, ó, no versículo 21, ele deixa evidenciado que essas pessoas que estavam ali dizendo para a igreja de Filipe: olha, vocês pertencem ao reino dos céus, mas transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, mostrando para eles: olha, vocês pertencem ao reino dos homens, aonde o vosso corpo é um corpo de humilhação, é um corpo que se perde, é algo que não é firme. Então ele deixou claro aqui, irmãos, que há essa condição de pertencermos ao reino dos homens e ao reino dos céus, que é a pátria celestial, né, a Jerusalém eterna. Os irmãos, quarto, né, agora outro fundamento que eu quero deixar claro com os irmãos: não cristãos, pessoas que não são cristãos, não aceitam ou reconhecem o senhorio de Cristo sobre o reino dos homens. Uma pessoa que não crê em Cristo Jesus, ele não crê nesse senhorio que o Senhor Jesus tem sobre todas as coisas. E essa é a base para a antítese entre as formas cristã e não cristã de pensar e agir. Ou seja, irmãos, o que eu quero deixar claro para os irmãos nessa noite: deixar de reconhecer o senhorio de Cristo torna o indivíduo culpado diante de Deus.
Se você não reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas e que sobre o reino dos homens e tudo que acontece nesse mundo, meus irmãos, o Senhor Jesus ele tem o domínio, você é um não cristão. E aonde que fica evidenciado isso na palavra? Vamos abrir lá para ver? Romanos 1, 18 ao versículo 25. Vamos abrir lá para ver? Aonde fica evidenciado isso, essa relação de não cristãos com cristãos que entendem o senhorio de Cristo sobre o reino dos homens também. Vamos lá? Romanos, capítulo 1. Romanos 1, a partir do versículo 18. Olha o que a palavra diz aí, irmãos. Sobre os não cristãos, né, que não creem no senhorio de Cristo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha aí, irmãos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Olha aí, irmãos. Olha o tanto que Paulo aqui aos Romanos deixa claro os não cristãos. Aqueles que não creem no senhorio de Cristo. E ele continua dizendo: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha aí, irmãos, a seriedade de não reconhecer o senhorio de Cristo em tudo. E hoje, o que nós vemos hoje na sociedade hoje, irmãos, é as pessoas colocando culpa em tudo. Tudo que acontece, foi o Covid, ou foi a guerra na Ucrânia, na Rússia, ou qualquer outro evento mundial, a homens, a situações, como se o Senhor Jesus não fosse conhecedor de tudo isso, irmãos. Ele tem o senhorio de tudo, e tudo está patente aos olhos dele. Nada que acontece, meus irmãos, foge do olhar glorioso de Cristo. Então, nós, como cristãos, e queremos herdar o reino de Deus e pertencer a esse reino, eu estou falando aqui para homens que já entenderam que, como pastores da família, vocês pertencem ao reino de Deus. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo. Outro detalhe que eu quero colocar aqui com os irmãos: desde que Adão foi expulso do Éden, outro fundamento que é necessário os irmãos entenderem, Deus tem pretendido que o reino de Cristo habite e avance dentro desse mundo. Ou seja, que as pessoas conheçam o evangelho genuíno de Cristo, irmãos. Ou seja, o reino dos céus, o reino eterno dele, meus irmãos, ele vai avançar aqui no reino dos homens, nesse mundo. E vai avançar como? Nós vamos entender na aula.
Nós vamos hoje entender como que esse reino vai avançar, e era o desejo desde ali da queda de Adão. Desde quando Adão ali teve a queda dele pelo pecado ali inicial ali, né, o pecado original, né, bem dizer, né? No pecado original ali, a partir daquele momento ali, Deus a todo momento ele quis que a mensagem do reino avançasse e que as pessoas conhecessem essa tão grande salvação. Irmãos, estes fundamentos, para nós aqui nessa noite, para os irmãos que vão nos ver e vão nos escutar, nos dão uma ajuda valiosa para a gente, como pastores da nossa família, que a gente precisa ser, para termos uma vida com a mentalidade do reino. O objetivo é esse, irmãos. Entender que nós pertencemos a esses dois reinos, ou seja, pertencer ao reino dos homens provisoriamente, de passagem, né? Estamos aqui de passagem, mas entendemos, meus irmãos, que a nossa mentalidade, o nosso coração, ele precisa sempre estar ligado com aquilo que é do reino. Não pode se misturar, irmãos. Por mais que estejamos aqui vivendo o reino do homem, o reino dos homens, aquilo que é eterno precisa habitar na nossa vida. Porque senão, irmãos, de fato a gente não vai conseguir realmente exercer o discipulado familiar. Esposa e filhos, meu irmão, não vão ver em nós como homens autoridade, firmeza, testemunho, credibilidade para discipular nossa esposa, discipular os nossos filhos. E nós precisamos ter, meus irmãos, poder de Deus para discipular nosso lar. Se não houver esse reino de Deus dentro de nós, irmãos, essa esperança, como a própria palavra fala, que quando Cristo está em nós, Cristo em vós, o que a palavra fala, irmãos? Esperança da glória. Se Cristo está dentro de nós, se o reino dele habita em nós, irmãos, a mensagem ela vai sair naturalmente. O discipulado familiar ele vai acontecer de uma forma natural, irmãos. Não vai haver pressão, não vai haver, às vezes, uma negligência em nós. Vai haver uma receptividade das nossas esposas, porque elas vão escutar aquela mensagem e vão ver em nós como maridos poder da parte de Deus. Por quê? Porque nós estamos alinhados com o reino dele. Entendeu, irmãos? É isso. Então, irmãos, e agora, né, que entendemos esses fundamentos, eu creio que os irmãos gravaram bem esses fundamentos que nós lemos aqui, nós, como os pastores da nossa família, a gente precisa conhecer e aplicar o ensino do reino na nossa vida. E eu quero tratar com os irmãos aqui agora duas verdades principais acerca do reino de Deus. Meus irmãos, e essas duas verdades principais que nós vamos tratar aqui nessa noite sobre o reino de Deus, são duas. Primeiro, que quem pertence ao reino de Deus é um povo distinto, é um povo diferente. E a outra verdade que eu quero tratar aqui nessa noite, acerca do reino de Deus, é que Deus chamou eu e vocês para sermos embaixadores de Cristo Jesus. Ou seja, o que é embaixador? É aquele que representa, é a imagem e semelhança de Cristo para anunciar o reino de Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos falar primeiro sobre o que é ser um povo distinto. O que é distinto, irmão? Diferente. Diferente. Ou seja, um cidadão do reino de Deus, se você é um cidadão do reino de Deus, irmão, se você pertence à glória dele, à majestade dele, meus irmãos, e por mais que nós vivamos nesse mundo, ou seja, pertencemos ao reino do homem também, meus irmãos, o reino de Deus, ele é distinto do mundo.
Ou seja, nós também precisamos ser diferentes. Nós não podemos assemelhar aquilo que é o reino do homem. Estamos aqui de passagem, eu faço questão de enfatizar isso com os irmãos nessa noite. Somos peregrinos, passageiros desse mundo, estamos e pertencemos ao reino dos homens, mas não podemos nos emoldurar como o reino dos homens. Ter a forma do reino dos homens. Não podemos, irmãos. E a nossa maior luta é não nos emoldurarmos, ou seja, tomar a forma do reino dos homens. A gente tem que ter claro isso na nossa mente, irmãos, que nós somos do reino de Deus. Que o objetivo é o céu, o objetivo é a eternidade. E não há acordo nisso, irmãos. E que essa passagem aqui no reino dos homens é para forjar o nosso caráter cristão, como servos de Deus, como homens que olham para o alto, irmãos. Meus irmãos, isso fica evidenciado que nós somos um povo distinto, um povo diferente, lá na primeira carta de Pedro. Vamos lá, vamos abrir juntos? 1 Pedro, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que Pedro aí fala, meus irmãos, e deixa claro para nós que nós somos uma nação eleita, um povo distinto, diferente. Olha o que Pedro fala. Vós, porém, sois raça eleita. Em outras versões, vós sois nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, olha aí, irmãos, ele confirmando novamente, vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Jesus, irmãos. Olha para vocês verem, irmãos, o quanto Pedro, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa claro, meus filhos, vós sois nação santa, vós sois povo eleito, vós sois os sacerdotes. Aqui também fala, meus irmãos, que ele nos fez reis e sacerdotes. Meus irmãos, você só pode ser rei e sacerdote se você pertencer ao reino dele. Se você estiver alinhado com o reino de Deus, irmão. Entendeu? Então, meus irmãos, somos esse povo distinto, diferente. E mais, irmãos, como eu disse, são duas verdades. Ser um povo distinto, mas Deus também nos chamou para ser embaixadores, anunciadores. E isso está descrito, irmãos, vamos abrir de novo a palavra, hoje nós vamos manusear bastante ela. Romanos 10, vamos lá? Romanos capítulo 10, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Olha o que a palavra está dizendo aí, irmãos. Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Olha o que a palavra diz aí. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? A pergunta. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão
se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, alguém tem que pregar. Alguém tem que ser esse embaixador de Cristo aqui no reino dos homens. Alguém precisa anunciar o evangelho de Jesus Cristo, irmãos. E quem são esses? Que a palavra fala aqui, ó. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como vão crer se não ouvir? E se não ouviram, se não há quem pregue? Alguém tem que pregar, irmãos. E nada melhor de alguém, esse alguém que vai pregar, que esteja cheio do reino de Deus dentro da vida dele. Cheio da glória dele. Ou seja, intimidade com Jesus, irmãos. É isso. Meus irmãos, e nós sabemos que nosso alvo é o reino de Deus e a sua justiça. Isso está claro para nós aqui nessa noite. É o que queremos. Aquilo que nós temos aprendido nessa série Pastores da Família, meus irmãos, nos dá uma convicção certa. Nós queremos o reino de Deus. Nós pertencemos a esse reino de Deus. E enquanto estivermos aqui no reino dos homens e sofrendo as intempéries do reino dos homens, meus irmãos, enquanto estivermos aqui, temos que anunciar o amor dele. Temos que falar da salvação dele. Meus irmãos, e o nosso alvo é reconhecer que ele é Cristo na nossa vida. Que o Senhor Jesus morreu numa cruz para amor à nossa vida. E para que nós pudéssemos realmente ser anunciadores desse evangelho, anunciadores dessa salvação, irmãos. Meus irmãos, e nós temos que entender que nós vivemos num mundo, e o nosso convívio diário, os irmãos vão concordar comigo, o nosso convívio diário, meus irmãos, a maioria das pessoas que a gente convive, pertence ao reino dos homens. Não é verdade? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, aonde vamos, o nosso convívio é com pessoas do reino dos homens. Ou seja, irmãos, a gente precisa ser sal da terra. A gente precisa ser diferente. A gente precisa anunciar esse evangelho, meus irmãos, e testemunhar aonde a gente estiver. Se é no trabalho, se é na rua, se é em casa, ou se é em qualquer lugar, meus irmãos, essa mensagem já tem que ir junto de nós. Aonde quer que a gente estiver. Meus irmãos, e como pastor da nossa família, a gente tem que entender que somos embaixadores de Cristo Jesus e que Ele está diretamente envolvido na grande comissão da igreja. Os irmãos sabem que grande comissão é essa da igreja? Os irmãos lembram? Vamos relembrar juntos? Está em Mateus 28. Vamos lá? Vamos abrir juntos? Mateus, capítulo 28. A partir do versículo 18. Nós vamos lembrar que grande comissão é essa da igreja, pela qual nós como homens, como pastores da nossa família, a gente precisa ser esse embaixador, anunciador dessa mensagem. Que mensagem é essa? Dessa grande comissão pela qual a igreja de Cristo pertence. Olha aí, ó. Senhor Jesus falando, hein? Jesus aproximando-lhes, falou-lhes. E eu creio, irmãos, que Jesus está falando conosco aqui, ó. Nesse momento aqui. É uma palavra dele para nós nessa noite. Jesus aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É isso, irmãos. Deus fez chamado para nós para anunciar. É o ide de Deus. Ide, portanto, e fazer discípulos.
Meus irmãos, esse ensino ele não pode ficar aqui só com a gente. Os irmãos que estão presentes aqui nessa noite e os irmãos que estão nos vendo, esse assunto, esta palavra, esse ensino, ele tem que ir para diante, irmãos. Outros homens também precisam entender que precisam ser pastores da sua casa. Que outros homens também precisam entender que a primeira igreja não é a congregação que você vai, irmão. Não é a religião que você pertence, não é a membresia que você está, não, irmão. A primeira igreja é a sua casa, é o seu lar. E você é o pastor da sua casa. Você é o pastor da sua família, irmão. A responsabilidade está sobre você, de discipular a sua esposa, de discipular os seus filhos, de ter o seu lar em sujeição, em comunhão com Cristo Jesus. E a igreja, meus irmãos, porque essa palavra aqui, a grande comissão da igreja, não foi uma palavra só para a igreja, mas foi uma palavra direcionada para homens e mulheres que aceitaram Cristo Jesus. E que precisam ser embaixadores, anunciadores da salvação em Cristo Jesus. Irmãos, então nós vemos as duas verdades sobre pertencer ao reino de Deus. É verdade? Só que agora nós vamos partir para o reino dos homens. Porque, irmãos, enquanto estivermos aqui no reino dos homens, pertencemos a esse reino. E temos que aprender como vamos nos posicionar nesse reino. Porque por mais que nós estamos aqui e o nosso alvo é o reino de Deus, meus irmãos, nesse mundo, como homens, a gente tem que saber como a gente vai lidar com as situações que nos rodeiam. Isso é fato, irmãos. Sempre somos confrontados e deparados com coisas que cada um de vocês, que a gente precisa saber se posicionar. Como que a gente vai responder? Como que a gente vai se alinhar? Como que a gente vai, irmãos, realmente, como homens do reino de Deus, sabemos viver no reino dos homens. Meus irmãos, e embora sejamos cidadãos do reino de Deus, residimos, estamos residindo aqui no reino do homem. E devemos ser estratégicos para vivermos nele. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele resume aqui numa passagem sobre essa estratégia que a gente deve ter aqui no reino dos homens. Vamos abrir lá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, irmãos. Nós já estamos partindo para o final do nosso estudo já. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Olha o que a palavra diz aí, irmãos. 2, versículo 13. Olha o que a palavra diz aí. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Os irmãos estão vendo que aqui Pedro, ele direciona uma palavra para nós, para a gente viver aqui no reino dos homens, que ele dá aqui alguns conselhos práticos aqui, nesse texto, irmãos. Os irmãos perceberam aí no texto? Irmãos, à luz dessa e de outras
admoestações na Escritura, que a gente vê claramente na Escritura, há muitas áreas em que o pastor da família, ele tende a aplicar essas verdades de modo como ele lidera a sua família. Nós, meus irmãos, somos líderes da nossa casa. A nossa mulher, os nossos filhos, irmãos, elas sempre esperam de nós um exemplo. Sempre esperam de nós uma posição diferente, uma postura diferente. Meus irmãos, e não só, meus irmãos, no âmbito familiar para discipular elas lá, mas também na nossa posição em qualquer aspecto. Em qualquer aspecto. E nós vamos entender aqui nessa noite que aspectos são esses em que a palavra está requerendo de nós aqui e nós vamos aprender aqui também. Meus irmãos, vamos observar algumas áreas que a palavra fala. Dentre elas, eu vou elencar 3 aqui só nessa noite. Que são coisas que são do reino dos homens, só pertence aqui, irmãos, só pertence aqui ao reino dos homens, mas que nós precisamos saber lidar. Quais são elas? Governo, negócios, os nossos negócios e economia. Meus irmãos, quando se fala em governo, quando eu falei aqui sobre governo, há uma clara conexão com o governo nas palavras de Pedro que nós lemos aí acima. Como cristãos que somos, temos de reconhecer que Deus, em sua soberania, estabeleceu a instituição governo. Esse governo humano que existe aí, irmãos, igual no nosso caso aqui, a democracia, esse governo presidencialista, pela qual foi instituído na Constituição aqui do nosso país em 89, né, de lá para cá, essa figura de um presidente, dos senadores, deputados, né, e por aí vai, né? Meus irmãos, é um governo totalmente o governo dos homens. Meus irmãos, e nós como crentes, temos o mandamento de submetermos à autoridade governamental. Nós temos que orar pelas autoridades, irmãos. Nós temos que respeitar as leis do nosso país e aquilo que rege uma nação. Sabe onde está escrito isso também? Romanos 13. Vamos lá, rapidamente. Romanos 13, versículo 1 ao 4. Está clarinho aí o nosso dever como homens, perante a sociedade e nesse reino dos homens. Qual o nosso dever como cristãos? Olha aí. Olha o que Paulo aqui ele descreve aos romanos como a nossa obrigação como homens que temos. Vamos lá? Romanos 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Olha aí, irmão, que sério. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Olha aí. Porque os magistrados, ou seja, os governantes, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Os irmãos estão vendo aí o conselho de Paulo aqui, nesse sentido, irmãos. Mas isso, meus irmãos, o que isso significa? O que isso significa para nós aqui nessa noite? Que um pastor da família, ele deve liderar
isso nessa área. Como devemos lidar nessa área? Então, em relação ao governo, irmãos, e é até uma palavra propícia, né? E coincidentemente, essa 13ª aula, ela está tratando justamente, né, desse tema governo, numa semana que estamos prestes a ter uma eleição no próximo fim de semana, né, dos presidentes e governadores, senadores, deputados do país, né? Então é uma palavra que cai muito bem, né, nessa 13ª aula, né, a respeito de o reinado dos homens, que a gente tem que saber lidar, né? Então na parte do governo, irmãos, tem 3 aspectos que a gente precisa entender, como homens, e discipular nossas esposas e filhos para isso também. Primeiro, você precisa conhecer o governo, conhecer o seu governo. Conhecer, meus irmãos, os governantes que estão liderando, as suas propostas, aquilo que está sendo falado, a forma que este governante está conduzindo a nação. Nós precisamos conhecer, irmãos. Nós precisamos nos interessar por isso. Isso é bíblico. A palavra mesmo descreveu aqui, tanto em Pedro, tanto na primeira carta de Pedro, quanto aqui em Romanos. Nós precisamos conhecer o governo. Meus irmãos, também, seja também o seu governo. Ah, mas Lucas, o que é isso? Seja o seu governo. Se você tem o privilégio de viver numa república, né? Se você tem esse privilégio de estar num lugar, né, onde existe a democracia, irmãos, é crucial, preste atenção nisso, uma palavra importante agora, é crucial que no mínimo, conheçamos as questões políticas centrais dos nossos dias. E mais, e que aprendamos a pensar biblicamente sobre elas, irmãos. Essa parte de governo, tudo aquilo que acontece no nosso país, irmãos, à luz das Escrituras, nós temos que saber como que a gente vai posicionar. E mais, meus irmãos, e aprendemos a pensar biblicamente também. De que outra forma, irmãos, nós poderíamos de fato votar? Como que nós vamos exercer o nosso dever cívico no próximo domingo? Se a gente não entender, se a gente não saber o que está acontecendo, se a gente não saber as propostas do candidato A, B ou C, que está pretendendo governar o país, se os valores deles estão alinhados com o nosso, meus irmãos, é impossível. E nós, como pastores da família, meus irmãos, para proteger o nosso lar e para que o nosso lar futuramente não seja agredido com leis que venham prejudicar, que venhamos cultuar ao nome do Senhor, que venhamos servi-lo, nós devemos interessar por isso, irmãos. Então aqui, seja o seu governo, é isso. E que forma que você é o governo, exercendo dever cívico, analisando tudo, irmãos, e não concordando com situações que façam você negar sua fé. Está claro, irmãos? Ficou claro? Terceiro, irmãos, desafio o seu governo. Que forma que nós, meus irmãos, desafiamos o governo? A palavra fala lá em Atos, quero que os irmãos abram, Atos 4, 19, versículo 20. Atos capítulo 4, versículos 19 e 20. Olha o que a palavra fala aí, irmãos. Que formas que nós desafiamos, né? Atos capítulo 4, versículos 19 e 20. Só um instante aqui, irmãos. A palavra diz o seguinte: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo
diante de Deus ouvir-vos, antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqui, meus irmãos, Pedro e João, eles estavam ali desafiando o Sinédrio. Os governantes ali, os líderes do Sinédrio ali. E ali o que eles estavam falando é o seguinte: julgai, falando com os líderes do Sinédrio ali, julgai se aquilo que estamos falando é de Deus ou não. Ou seja, irmãos, desafiar o governo deste mundo é professarmos a nossa fé, irmãos. É não recuarmos daquilo que temos aprendido. Dá um exemplo claro, irmãos. Se você tem um conhecimento bíblico sólido, se você está alinhado com o reino de Deus, como que você vai votar num candidato XYZ que está contrário com tudo aquilo que você aprende na igreja? Hein, irmãos? Não tem como. Isso é inegociável, irmãos. A nossa fé ela não pode retroceder. Então, desafiar o governo é o quê? É você ter uma postura firme em relação à sua crença, meu irmão. Aquilo que você tem aprendido nas Escrituras. E não abrir mão disso de forma alguma, irmãos. De forma alguma você pode abrir mão de sua vida. É isso. Desafiar o governo é isso. Irmãos, eu falei, né, sobre governo. Temos o segundo quesito, economia. Como lidamos com o nosso dinheiro? É algo, meus irmãos, o dinheiro, essas cédulas, né? O dinheiro é uma coisa só do reino dos homens. Vai ter dinheiro só nessa vida, irmão. Só aqui, é reino do homem. E como nós estamos aqui e pertencemos ao reino dos homens também, a gente tem que aprender como que a gente lida com o nosso dinheiro. Você, meu irmão, como pastor da sua casa, você tem que saber como que vai a economia da sua casa ela vai ser gerada. Como você vai lidar com o seu dinheiro, como você vai investir o seu dinheiro, como você vai gastar o seu dinheiro. Meus irmãos, isso é fundamental para um pastor da família. Isso é fundamental para um homem que está com o reino de Deus dentro de si. E por último, os negócios, né? Os nossos negócios, aquilo que fazemos, né? O nosso trabalho. Como temos lidado, irmãos? De que forma a gente tem feito os nossos negócios? Meus irmãos, já encerrando esse estudo, temos que saber lidar com o nosso dinheiro que é fruto do nosso trabalho. Temos que saber. Porque esse dinheiro é suado. Que muitas vezes você sofre ali, vem a fadiga, o cansaço. Isso não pode ser feito de qualquer forma, irmão. Porque se for feito de qualquer forma, você pode prejudicar a sua esposa, você pode prejudicar seus filhos, e você não vai conseguir discipular eles. Não vai. Porque o dinheiro, meus irmãos, mal disciplinado e mal investido, mal empregado dentro de um lar, meu querido, causa dano. Causa dano, viu? Causa problema com a esposa, causa problema com os filhos. Meu irmão, você vai ser envergonhado. Então você precisa estar realmente sabendo gerir a economia da sua casa. Outra pergunta que eu faço para os irmãos, e a maioria de nós somos empregados, né? Tem alguns irmãos que são empregadores, né? Mas a maioria é empregado. Meus irmãos, temos sido empregados que honram o nome de Deus? No nosso trabalho ali, na nossa profissão, no nosso profissionalismo ao realizar o nosso trabalho. Nós que somos, né, falo por mim, né, porque eu sou empregado, né? Será que a gente tem sido empregados que honram a Deus no local de trabalho? Isso faz parte dos nossos negócios, irmãos, no reino dos homens. Temos que honrar a Deus nos nossos negócios. Agora eu volto para os empregadores aqui, né?
Empregadores, vocês que têm o seu negócio próprio, vocês têm honrado a Deus no negócio de vocês? O empreendimento seu, irmão, o seu negócio, o seu comércio, ele tem honrado o nome de Deus? Deus tem sido glorificado no seu negócio, irmão? No que você faz? Nas suas negociações com os clientes? Na forma que você aborda com o cliente? Tem honrado a Deus, irmão? Para concluirmos esse estudo, eu quero que os irmãos abram lá em 1 Pedro, novamente. Pedro deixou inúmeros conselhos para nós dessa noite, né, irmãos? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 11. Já encerrando o nosso estudo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 11. E eu quero, irmãos, que os irmãos, ao chegarem em casa, os irmãos grifem esses versículos de 7 ao 11 e gravem ele na mente de vocês. Gravem. Essa é a tarefa de casa para os irmãos. Gravem. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. É o conselho para concluirmos essa mensagem nessa noite para os irmãos. Olha o que Pedro fala aqui, irmãos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, olha aí, irmãos, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, irmãos, olha que conselho glorioso. Olha que conselho maravilhoso, irmãos. E que nessa noite, irmãos, os irmãos entendam. Há uma cidadania dupla, realmente. Reinado dos homens, reinado de Deus. Que nessa noite os irmãos possam ter aprendido que para herdarmos o reino dos céus, nós precisamos também, no reinado dos homens, nos posicionar. A cidadania é dupla, mas o céu é um só. O céu é um só, irmãos. E é o que queremos. É o que Paulo fala aos Filipenses. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Meus irmãos, o nosso alvo é o céu. E nessa noite eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos sair daqui entendendo mais sobre o reino. E mais, sabemos como vamos lidar enquanto permanecermos aqui. Porque assim, irmãos, nós vamos avaliar o nosso estilo de vida e vamos estar preparados para discipular nossas esposas, discipular os nossos filhos e ter um lar para louvor e honra do Senhor Jesus. Amém, queridos?